Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre temas importantes. E nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre saúde. Foi criada a Associação Paraense de Síndrome de Down. É uma entidade que reúne especialistas e famílias que lutam para ampliar a participação das pessoas com síndrome de Down em todos os âmbitos sociais. Aqui do meu lado, para falar sobre esses temas, está a Gisele Fontes, que ela é diretora da Associação Paraense de Síndrome de Down, da APAGE. Seja bem-vindo, Gisele, para conversar conosco sobre esse tema. Muito obrigada, eu agradeço a todos, cumprimento a todos que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite. Como é que a gente define a APAGE? É uma associação, já sabe, né, a definição dela, Associação Paraense de Síndrome de Down. Mas como é que a gente define? É um conjunto de famílias, de pessoas, de profissionais? Como é que a gente melhor caracteriza esse trabalho da associação? É como um coletivo. É um coletivo de pessoas interessadas na melhoria, na busca de políticas públicas e da amplificação, né, dos direitos, da qualidade de vida, da autonomia das pessoas com síndrome de Down. Certo. Então, envolve famílias, envolve também profissionais que assistem as pessoas com síndrome de Down. Terapeutas, né, psicólogos, médicos. Então, nós envolve temos todo esse grupo de pessoas. Isso, nós temos um consultor de saúde, que é uma médica. Certo. Né? Temos um consultor científico, que é um farmacêutico, e temos outros profissionais que estão associados à PAGE que visam essa construção, né? Dentro dessa coletividade, de pensar nas reivindicações que podemos levar ao poder público para que os direitos das pessoas com síndrome de Down sejam assegurados em toda a sua eficácia. E ela surge exatamente em que momento? O que surge? Olha, precisamos criar uma associação nesse sentido. Como é que foi a história, né, que motivou a criação da associação? Nós já tentamos criar essa associação há muitos anos. Certo. Muitos anos. Já houve uma associação de síndrome de Down aqui no Pará anteriormente, até presidida por um juiz do trabalho, que já foi entrevistado por vocês também. Certo. Eu já estive junto com ele aqui em uma entrevista. E essa associação foi extinta e depois não houve mais nenhuma. E há muitos anos, a minha filha com síndrome de Down tem 9 anos, e há 9 anos eu acompanho a luta pela criação de uma associação de pais, né? Então as dificuldades são muitas, porque você tem que ter uma verba para manter essa associação funcionando, você tem que ter um local, você tem que ter tempo, disponibilidade, os mais interessados são os familiares, e você sabe como é, né? Quando nós temos um filho que demanda um acompanhamento mais próximo dos familiares, porque nós, infelizmente, não temos essas políticas que nós queremos reivindicar, nós não temos essas políticas públicas que nos oferecem o quantitativo de terapias que nós demandamos, nós não temos um acompanhamento de contraturno escolar que nós consideramos que seja o adequado, então nós temos que lutar por todas essas coisas. Certo. Mas enquanto a gente não tem, nós, familiares, acabamos substituindo esses profissionais e nos sobrecarregando com a invisibilidade das demandas dos nossos direitos, né? Então, existe uma demanda muito represada pela satisfação dos nossos direitos e, por isso, se torna cada vez mais difícil criar uma associação. Porque quanto menos assistência nós temos do Estado, mais as famílias têm que substituir essa assistência, que é um direito da pessoa com síndrome de Down, para satisfazer os seus direitos. E aí as famílias ficam sobrecarregadas. E aí tem menos tempo para se reunir, menos tempo para conversar, menos tempo para deliberar. E o que você destaca com esses direitos que não estão sendo atendidos? Que direitos são esses que você destaca? Olha, o primeiro que eu destaco é o direito à escola regular, né? Nos últimos 4 anos, a política de inclusão social ela foi paulatinamente fragilizada, tá? Ao ponto de que se relativizou o direito da pessoa com deficiência a estar numa escola regular e, portanto, as matrículas começaram a ser negadas. Então, nos últimos 4 anos, nós vivemos um retrocesso de 30 anos no direito à educação. Isso fundamental e médio, ambos, como é que está? Ambos. No ensino fundamental é muito mais difícil você encontrar pessoas com síndrome de Down, porque a escola, a escola é uma estrutura, é uma instituição,
né? Então, ela não tem direitos. Quem tem direitos são as pessoas. Os direitos são de humanos, são de pessoas. Então, quando você tem pessoas com deficiência que têm direito ao ensino regular, essa escola ela tem que ser modificada para satisfazer o direito dessas pessoas. A escola é uma instituição. Os direitos são das pessoas. Mas as pessoas que estão nas escolas resistem a essas mudanças. E o que eles alegam, por exemplo, para essa... Que não tem preparo. Então, tá. como as pessoas que estão na escola resistem a essas mudanças, o ambiente se torna hostil. Se o ambiente é hostil, você tem pouca progressão de alunos dentro da escola regular. Ou seja, o processo de inclusão, ele acaba falhando nesse sentido. Ele acaba falhando, mas nós não podemos desistir dele. Sim, sim. Porque se nós desistirmos, vai ficar cada vez mais difícil. Então, lógico que hoje nós temos no Brasil muitos universitários com síndrome de Down, né? Muitas pessoas que já se formaram aqui em Belém. Aqui no Pará nós temos pessoas que já se formaram no ensino superior, né? Temos 2 jovens formadas, só que eu conheço, fora as que eu não conheço. E sabemos das suas capacidades, sabemos da capacidade de todos eles, mas existe a necessidade do apoio, né? De programas específicos para que essas pessoas possam exercer os seus direitos. E me diz uma coisa, Gisele, quais são as linhas que vocês querem atuar pela associação? Você falou da questão dos direitos, ok? Que outras linhas também vão ser definidas ou já estão definidas pela associação? Sim, nós queremos garantir não só a acessibilidade ao ensino, né, à saúde, às questões específicas da síndrome de Down, que são desconhecidas pela maioria dos profissionais de saúde. Até pelo trabalho multiprofissional também que existe. Sim, sim. E queremos garantir também a inclusão plena numa vida social, cultural. Queremos que as pessoas com síndrome de Down tenham o direito de estar em todos os locais sem estranhamento. Sem estranhamento e também sem serem incomodados simplesmente por estarem naquele espaço. Então, espaços culturais, espaços sociais, cinemas, teatros. Mas você percebe, Gisele, que há, tipo assim, um certo estranhamento das pessoas em relação a isso? Sim, eu percebo porque eu tenho uma filha. Então, a gente acaba... Quando a gente convive, né, a gente percebe. Então, aquilo que a gente não percebia antes da convivência, né? Então, acaba sendo perceptível. Ano passado, a minha filha era a única aluna com síndrome de Down no Colégio Santa Rosa, que é um colégio extremamente inclusivo, que recebe alunos com todas as deficiências e, mesmo sendo totalmente inclusivo, mesmo sendo um colégio, né, que é pautado na dignidade da pessoa humana e no respeito aos direitos das pessoas e da diversidade, né, que é um colégio tradicional aqui de Belém, mesmo assim só tinha uma aluna com síndrome de Down, que era minha filha. E esse ano já existe um outro aluno com síndrome de Down lá. Então você veja, quando você olha para uma escola e vê só 2 alunos com síndrome de Down num ambiente de centenas de alunos, você pode cair na falácia de pensar que talvez as pessoas com síndrome de Down não tenham capacidade de estar lá. Mas isso é só uma falácia, porque elas têm capacidade de estar lá. Elas não estão lá porque o sistema se fecha. Porque a exclusão opera de uma forma que realmente o ambiente se torna hostil e você vai desistindo daquele ambiente. E assim como acontece com a escola, acontece com os ambientes sociais. Então, nós queremos que as moças, os rapazes com síndrome de Down, participem da vida social e cultural de Belém. Que eles vão aos teatros, que eles vão aos cinemas, que eles tenham segurança para andar no transporte público sem serem agredidos, sem sofrerem bullying, sem sofrerem ameaças, sem serem discriminados, né? Que eles possam andar no transporte, também pegar um táxi, um Uber, frequentar o que eles quiserem frequentar, shoppings, bares. E como é que vocês têm, qual o planejamento em cima disso? Como é que vai ser esse trabalho e logicamente, essa discussão sobre a questão da inclusão e como é que isso vai se materializar? Como é que isso vai efetivamente pode acontecer? Como é que vocês estão pensando em trabalhar isso? Nós pensamos em ter uma comissão de apoio às famílias contra a negativa de matrícula, né? Porque é ilegal e inconstitucional. Você tem um percentual em cima dessa em relação a isso? Por exemplo, não, porque quantas matrículas são negadas, por exemplo? Não, nós sabemos só de notícias, né? Hoje eu tenho uma ação, não corre sigilo de justiça, eu posso falar, eu tenho uma ação penal, né? Não está proposta, na verdade, foi concluído o inquérito policial que concluiu que uma escola
de reforço escolar aqui em Belém, de um método de reforço escolar específico, cometeu violação do direito da minha filha, cometeu discriminação contra a minha filha. Houve uma negação de matrícula, sim, por exemplo? Pela deficiência. Eles colocaram isso, não foi por causa da deficiência? Não, eu provei. Eu provei que foi por isso. Oficialmente, o que foi alegado? Ela havia uma entrevista marcada com a minha filha para que ela fosse avaliada. Certo. E na véspera da entrevista, uma outra funcionária da unidade telefonou para dizer que havia sido cancelada porque não havia mais vagas. E aí um defensor público me ajudou nisso, né? O doutor Alexandre. E nós conseguimos provar que para outra criança sem deficiência havia vaga no mesmo horário da avaliação que a minha filha faria e que na mesma hora que eles me negaram a matrícula, eles aceitaram a avaliação da outra criança sem deficiência para a mesma sala, para a mesma disciplina, para a mesma coisa. Então, tem também um outro processo contra uma escola de Belém, criminal, esse o meu inquérito foi concluído, o estabelecimento foi indiciado, as pessoas do estabelecimento que negaram a matrícula foram indiciadas, mas trataram o Ministério Público para oferta de denúncia, com a vara cabível, né, da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com o Dr. Milton, e a denúncia ainda vai ser interposta. Então, nesse conjunto de pessoas da associação, também tem a esfera jurídica também, sim, nesse apoio. Sim, e já existe um outro processo penal sobre o assunto, de um colégio daqui de Belém. Então, nós pretendemos atuar na fiscalização dessas matrículas, apoiar as famílias que têm essa negativa de matrícula, que é inconstitucional, que é ilegal. Toda pessoa com deficiência tem direito constitucional a estar nas escolas regulares, né? E essa escola, ela tem o dever constitucional de empenhar todos os esforços para proporcionar o ensino devido ao universo de todos os alunos. Certo. Nós pretendemos também dar um apoio na área de saúde. Nós temos uma consultora médica, né, da associação. A área de saúde também tem muito desses casos. Sim, porque nós temos muitas questões específicas na síndrome de Down. Né? E aí você vê que no universo de especificidades, o médico não tem, nenhum médico tem condições de saber tudo. Né? Sim, então, você vê que quando você tem uma questão muito específica, você vai para um especialista, né? que domina mais a questão específica da qual você está tratando. E aí nós temos também a pretensão de dar um apoio para a comunidade de terapeutas e de médicos para que o atendimento às pessoas com síndrome de Down seja mais efetivo, seja mais direcionado, seja mais, né, enfim, ajustado. Hoje são quantas pessoas na associação? 57 famílias. 57 famílias, né? Nós tratamos como famílias, não tratamos como pessoas. E profissionais, por exemplo, dessa linha da saúde, da educação, do direito? Profissionais do direito, temos vários. Certo. Mas eles são associados, são colaboradores? São associados e colaboradores. Vão ficar na diretoria da associação também. Certo. Né? O doutor Alexandre, o defensor público, vai ficar como diretor jurídico e assim sucessivamente. Nós pais, nós fazemos as coisas, temos que fazer. Né? Certo. Nós temos realmente por exemplo, uma ouvidoria também desse trabalho? Alguém para recepcionar esses casos? Sim. Tá. Isso vai ficar com a Andréia, uma mãe que é muito afetuosa e ela é muito solidária, ela é pedagoga e ela é a presidente da associação e ela tem uma empatia muito grande, ela tem um jeito com as novas mães, porque quando a gente recebe a notícia da deficiência, a gente ainda não entende exatamente de onde vem a nossa tristeza, porque a gente pensa que é a deficiência, a gente pensa que é a síndrome de Down que é o problema. E aí, com a convivência com os nossos filhos, a gente vê que não tem problema nenhum. Que nossos filhos são maravilhosos, eu amo minha filha, ela é maravilhosa, sabe? Então, ela não tem nenhum problema. O problema é que a sociedade a exclui. Né? Então, a gente demora um tempo para perceber que a gente não recebeu um problema. Sim. Né? Que nossos filhos são pessoas comuns, que nós somos mães comuns. O problema está na negação da efetividade dos seus direitos. Aí, nesse caso, Gisele, também vai ter um pessoal de apoio para conversar com esses pais também. Sim, né? Aí quem faz isso na linha de frente da associação é a presidente, a André, justamente
porque ela tem essa empatia, ela tem essa... Ela também é mãe Ela também é de mãe da Maria Eduarda. E ela, Certo. e essas mães, até a gente se localizar e entender exatamente qual é o fundamento da nossa tristeza, né? A gente fica meio desorientada e meio perdida. Porque, de fato, não há nenhum motivo de tristeza em ter um filho com síndrome de Down. Eu posso assegurar isso para você. Certo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz do que eu era 9 anos atrás. Eu acordo todas as manhãs recebendo o amor mais maravilhoso do mundo. Minha filha é maravilhosa. Eu não sei nem te colocar em palavras. Como é que é o nome dela? Luísa. Manda um abraço para ela. Luísa, meu amor. Te amo, filha. E isso é importante, né, Gisele? Eu acho que trazer essas famílias, esses pais, né, para poder discutir, para poder colocar. Tem também as dinâmicas aí de roda de conversa, né? Sim, tem você todo esse sabe processo. que... Não, você não sabe, mas eu vou te contar. Em 2019, houve um congresso da FIA-Down, da Federação Interamericana de Síndrome de Down, que reúne os países da América, todas as Américas, Caribe e Portugal e Espanha, que foi em Cartagena, na Colômbia. Na Colômbia. E nesse congresso foi apresentado um estudo sobre a qualidade de vida e sobre indicadores de felicidade das famílias. E esse estudo constatou, apresentado nesse congresso, que a maioria esmagadora das famílias com síndrome de pessoas com síndrome de Down apresentam índices maiores de felicidade após o nascimento do filho com síndrome de Down. Então, é um fator transformador para melhor nas nossas vidas. Nós realmente nos tornamos mais felizes e isso já está mapeado cientificamente, sabe? Só que até você perceber isso, você está naquele primeiro momento ainda precisando de E vai depender muito também desses contatos, né, que se faz, né? Sim. Que às vezes tem pessoas que vão acabar trazendo uma visão deturpada dessa questão toda. Sim. Né? E ao passo que eu penso que uma associação desse nível, como você coloca, ela acaba trazendo também um caminho, né? Sim. Para que essas famílias possam buscar referências. Sim, sim. Né? E realmente falar dessa realidade que elas enfrentam e que, logicamente, né, tem muitos dos seus ganhos nesse sentido. Né? Então, o objetivo da associação, ele passa por essas questões. Né? Exatamente. E como é que você, então, fala para as pessoas, né, que estão assistindo o nosso programa, que, de repente, vivem essa realidade e podem participar? Olha, você que está nos assistindo, que conhece uma família, que conhece alguém, que trabalha com pessoas com síndrome de Down, ou um familiar, você avisa que a gente está no momento burocrático de criação da associação. Então, nós ainda não funcionamos efetivamente. A gente vai funcionar na 3 de maio, mas ainda não funcionamos efetivamente. Mas você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Tem um Instagram, né? Eu tenho um canal de comunicação científica chamado Singularidade Down no Instagram. Tá aí na tela, você entra lá no Singularidade Down no Instagram, vai lá, meu nome é Gisele, você manda uma mensagem, começa a participar das reuniões da associação, agrega, né? Porque juntos nós somos mais fortes. Vocês estão reunindo aonde, Gisele? Nós estamos reunindo nas nossas casas. Ah, tá. Reunindo então, nas as reuniões casas. são... Nós já temos um local para funcionar, que é o local que a gente vai, que já está registrado na ata da associação e tudo. Só que a gente ainda não tem dinheiro para mobiliar, para... Está num começo de história. Nós estamos muito no começo. A associação foi efetivamente lançada dia 21 de março, no Dia Internacional da Síndrome de Down. E como é que está o diálogo aí com colaboradores, com os governos, com as entidades, com entidades, por exemplo, filantrópicas, com outros que podem colaborar? Como é que está esse momento aí de conversa e de parcerias, né, que são importantes nisso aí? Estamos querendo abrir o diálogo, estamos querendo abrir portas e janelas, até por isso estamos aqui, agradecemos imensamente ao convite, que nos dá essa possibilidade de falar a todos que quem quiser nos apoiar, quem tiver o interesse de nos apoiar, nós estamos no momento que nós precisamos. Há um ponto aqui nos estruturar. Que me passaram justamente aqui no off, eu achei muito interessante, que fala sobre inclusão, saúde, educação, direitos, qualidade de vida, mas falou de um tema muito interessante, a inserção no mercado de trabalho. Sim, Qual é o ponto a respeito disso aí, Gisele? Olha, nós temos alguns projetos e isso pode ser
também proposto como política pública, nós temos alguns projetos de capacitação, né, para o mercado de trabalho, mais direcionado para o mercado de trabalho. Então, em outras capitais já existiram no passado ONGs que trabalharam somente com esse assunto, né, somente com essa temática. Empreendedorismo, né? Sim. Também nesse sentido, né? E hoje você vê que a legislação trabalhista exige que parcela dos trabalhadores de empresas, a partir de um determinado número de funcionários, contratem pessoas com deficiência. Então, nós pretendemos também fazer esses projetos, lógico, em parceria com grandes empresas, para capacitar as pessoas com síndrome de Down para estarem nesse mercado de trabalho. Hoje não há nenhuma dificuldade jurídica, não existe aquele artigo do Código Civil de 1916 antigo que dizia, né, as pessoas que não tinham Tinha toda algum tipo de limitação? Isso, chamavam os excepcionais, né? Loucos de todo gênero, né? Tinha essas expressões e tudo mais. Pelo código anterior, as pessoas com síndrome de Down eram passíveis de incapacidade absoluta. Certo. Hoje, no Código Civil, as pessoas com síndrome de Down têm plena capacidade, tá? E para que você, inclusive, demonstre a incapacidade delas, você vai ter que provar a incapacidade. E, portanto, elas têm capacidade e existe também as possibilidades da assistividade, né? De você ser assistido, né? Certo, para exercer as funções e exercer as burocracias da vida civil. Sua filha tem quantos anos? 9. 9 anos. O nome dela de novo, desculpa? Luísa. A Luísa. Qual é o futuro que você espera para a Luísa? Olha, eu podia dizer que eu espero que ela seja feliz, mas ela já é. Ela é muito feliz. Ela é a pessoa mais feliz que eu conheço. E ela realmente, o nome dela foi uma felicidade. Porque ela é luz. Onde ela está, ela irradia luz, ela é mãe falando, né? Mãe falando. Você olha para frente assim, onde é que você vê a Luísa? Pelo que ela apresenta, pelo que ela tem? Eu vejo a Luísa trabalhando com moda. Com moda? Ela é muito desenvolta nesse assunto. Ela adora tudo que envolve moda, ela adora maquiagem, ela adora esmalte, ela adora enfeite de cabelo, ela adora escolher as roupas dela. Ela que escolhe as roupas dela, ela se veste sozinha, ela escolhe que sapato que ela vai colocar, ela tem uma coleção de bolsas. Ela só sai se for de bolsa. Ela está na escola? Está na escola, está no Santa Rosa. Está aqui... Está na terceira série, terceiro ano do ensino fundamental. Terceiro ano do ensino fundamental. Isso. Então, assim, profissionalmente, eu a vejo trabalhando com moda. Né? A minha filha mais velha, que é pediatra, com 5 anos, ela já dizia que queria ser pediatra, já demonstrava que queria ser pediatra. A Luísa, com 9, me mostra que ela gosta de trabalhar com beleza, com bem-estar, com moda. E esse é o futuro que eu vejo para ela, mas qualquer coisa que ela queira, ela... Estou apoiando. Estou apoiando. E o que você diz para as famílias que estão sentindo... Nesse momento difícil? Vivendo, de repente tiveram essa confirmação da questão do quadro, Sim. E estão tristes e precisam entender, você que tem essa realidade, você que agora está unindo forças com toda essa gente, com todos esses profissionais, tá como sucesso depois de todos esses anos buscando a associação. O que você diz para essas famílias aí? Eu digo para você que eu sei exatamente o que você está passando. Eu já estive nesse lugar, eu já senti essa angústia, eu já passei por essa dor. Digo que a sua dor é legítima, é válida, porque você não conhece, você desconhece todas as informações. E você desconhece também todo o potencial do seu filho e tudo o que o seu filho vai representar na sua vida e, de fato, o quanto ele é como uma pessoa comum como todas as outras. Então, a convivência com o seu filho é que vai te trazer essa serenidade. Não são as nossas palavras, não são outras mensagens de outras pessoas, não. A convivência com seu filho vai te mostrar que ele é uma pessoa como você, que ele é uma pessoa absolutamente comum e que na sociedade ele é um cidadão. Então ele tem todos os direitos de cidadania,
né? Com certeza. Como ele também vai ter todas as obrigações de cidadania. Também. Vai ter que votar, né? Pode tirar a carteira de motorista, verdade. pode casar, tem que ser responsável com o seu casamento, com os seus gastos. É verdade. Né? Com as políticas públicas. Gisele, só para a gente encerrar, uma curiosidade. Quando é que você soube que você tinha uma criança com Down? Só o nascimento. Só no nascimento? Só no nascimento. Todos os exames não acusaram nada. Pelo contrário. Disseram que estava tudo bem, os exames de imagem. E quando você aceitou esse desafio e disse, eu vou seguir em frente? Olha, eu chorei. No dia que ela nasceu, eu percebi que ela tinha síndrome de Down, mas ninguém me dizia nada. E aí, quando todo mundo saiu do apartamento no hospital, eu peguei meu celular e fui pesquisar. E aí eu fiquei sozinha com o auxiliar de enfermagem. E aí eu disse assim, eu fui pesquisar qual era a única característica que só podia existir em pessoas com síndrome de Down. E aí eu cheguei no afastamento dos artelhos, do pé. Aí eu disse, tira o sapatinho dela. Ela tirou, eu vi. E tinha o afastamento dos artelhos. Aí eu falei, ela tem síndrome de Down, sim. E a médica só foi me encontrar no outro dia. Quando ela foi me contar, eu disse, eu já sabia. Aí ela disse, como você sabia? E eu contei. Falou. Eu chorei porque ela tinha 2 cardiopatias, né? Chorei por medo, por não entender ainda, né? Porque eu nunca tinha convivido com ninguém com síndrome de Down. A única pessoa, eu conheci uma pessoa com síndrome de Down, mas muito distante, assim. Certo. Então, a gente sempre tem medo do desconhecido. Então, você sente medo, você se sente vulnerável, né? Você se sente caindo num poço sem fundo. Mas eu disse assim, bom, então eu tenho que entender da minha filha. E aí eu comecei a estudar. Naquela noite, no dia que ela nasceu, na noite que eu fiquei sozinha, na primeira noite, só ali, eu entrei no PubMed, comecei a baixar artigos científicos sobre síndrome de Down. Você se reinventou, né, Gisele? Ela ressignificou a minha vida. E que a bom. Luísa ressignificou a minha vida. Isso é muito importante, por isso que eu te perguntei. Ela me aproximou muito mais de uma vida, né, que, como nós estamos numa televisão cristã, de uma vida nos valores cristãos. E quanto isso é importante. Sim. Né? Estamos aí... Porque a diversidade, a vida em diversidade, a vida de pessoas que não importa como que a pessoa é ou como que ela seja, isso é muito cristão. São os valores de Cristo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, sem julgar, sem avaliar como é que ele é, como é que ele deixou de ser, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. É sempre um amor de futuro, né? Sim. O amor de Deus é um amor de futuro, né? Isso. Não é o que você é, mas pelo que você pode ser. Gisele, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso aí para a Luísa. A gente está aqui torcendo por ela, pode ter certeza. Muito obrigada. Né? E que a associação realmente possa atingir os seus objetivos, trazer essas pessoas, fortalecer esse trabalho, buscar esses direitos e ajudar essa turma toda a ser feliz também. Né? Com certeza. É isso que a gente quer. Obrigado, Gisele Fontes, presidente da Associação Paraense de Síndrome de Down, aliás, diretora da Associação Paraense da Síndrome de Down. E um abraço a todos que fazem esse trabalho por lá. Obrigado pela tua presença. E a você, nós queremos também agradecer acompanhando o nosso programa, o nosso Diálogo Aberto dessa semana. Fica com Deus e até a próxima semana. Nós esperamos você de novo.